bem-vindos ao canal Folheando. Eu me chamo Monique. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva. Nós temos vídeos 2 vezes na semana, às quintas e aos sábados. Lá no Instagram também eu tenho alguns challenges que eu sempre libero aos sábados. E também alguns vídeos que eu não posto aqui no canal, eu posto lá no Instagram, que são vídeos de book and haul, ou vídeos sobre trocas de livros. Alguns assuntos mais simples e que eu consiga colocar no IGTV, eu produzo lá. Então já se inscreve aqui e me segue por lá. Eu vou deixar o meu Instagram passando aqui na tela e vou colocar aqui também no primeiro comentário fixado nesse vídeo. Chega de blá 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 e bora então pra resenha de hoje. Hoje então nós vamos conversar sobre o livro Memória do Subsolo, escrito pelo Dostoiévski, a minha primeira experiência com o autor. Para quem acompanha o canal sabe que esse ano eu coloquei como meta de calhamaço para ler Crime e Castigo. E essa experiência aqui foi incrível. Eu li para o nosso clube de leitura, o Clube de Leitura ZO. Foi um início um pouco desafiador, mas depois, gente, que você termina de ler esse livro aqui, você se sente mais inteligente. Ele é um livro que levanta vários questionamentos, é um livro para ser lido mais de uma vez. Tem muita coisa pra gente absorver, tem muitas ideias, é muito filosófico, é um livro mega interessante. O livro publicado por Dostoiévski é, na verdade, uma novela, e ele foi escrito antes de Crime e Castigo. E é dividido em duas partes. A primeira parte é uma confissão, é um monólogo do narrador e ele revela para o leitor os seus pensamentos mais íntimos. Ele se ridiculariza, ri de si mesmo, ainda provoca as outras pessoas, o leitor no caso, para que a gente sinta a raiva dele. O narrador, que é o autor, perceba bem que a gente não está falando de Dostoiévski, mas um autor fictício, possui as características de um anti-herói. A propósito, do que uma pessoa direita pode falar com maior satisfação? Resposta: de si mesma. Então, agora eu vou falar de mim. Na primeira parte, que é um monólogo, esse narrador, que ele é não nomeado, ele tira sarro da gente, ele nos ofende, se diverte às nossas custas, nos trata como ser humanos menos evoluídos, porque ele também chama de seres normais ou camundongos. Nesses trechos, o autor faz alguns paralelos filosóficos sobre a vontade e a razão, e eu vou dar uma lidinha aqui para vocês verem. No trecho que eu tenho nessa minha edição aqui, ele tá na página 27, e ele diz exatamente assim: de onde imaginaram impreterivelmente que o homem necessita impreterivelmente de uma vontade proveitosa e virtuosa. O homem só precisa de uma vontade independente, custe o que custar e leve o que levar a essa independência. O diabo é que sabe o que é essa vontade. Na página 28 ele também fala: pois se a vontade alguma vez estiver de perfeito acordo com a razão, daí vamos raciocinar. E não querer, pois não será possível, por exemplo, conservando a razão, querer algo insensato e dessa forma ir conscientemente contra a razão e desejar algo nocivo contra si. Ou na página 30 também ele continua divagando sobre a vontade e a razão, e ele diz: é claro que a vontade pode, como quiserem, também coincidir com a razão, em especial se não houver abuso e se o for moderado. Isso é vantajoso e por vezes até louvável. Só que com muita frequência e até na maior parte das vezes, a vontade está em completo e obstinado desacordo com a razão. E aí ele vai divagando sobre o que fazemos sobre a vontade, se essa vontade vai de acordo com os nossos princípios, com o que nós sabemos que será algo bom pra nós. Afinal de contas, a gente não fez muita merda no mundo? Todo mundo não vacila e depois se arrepende, cola numa prova, ou deixa de estudar para aquela prova e se dá mal, e depois pensa: poxa, se eu sabia que eu ia me dar mal, por que eu me sabotei? Tanta coisa que a gente faz sabendo que é errado, mas mesmo assim a gente tem vontade de fazer o que é errado, vamos lá e fazemos o que é errado, não é verdade? Então é sobre isso que ele tá falando. E o que ele quer saber aqui, afinal, nós fazemos o que fazemos porque nos sabotamos ou por desconhecimento? Para o narrador, nós sabemos, mesmo que inconscientemente, as consequências dos nossos atos. E essas atitudes podem ir de encontro à razão. E é aí que se encontra o dilema de viver. Essas ideias de vontade versus felicidade, elas são influenciadas pelas ideias de Arthur Schopenhauer, filósofo alemão que publicou
a sua principal obra de nome Mundo como Vontade e Representação, em que ele caracteriza o mundo fenomenal como produto de uma cega, insaciável e maligna vontade metafísica. E as ideias dele consistem em uma coletânea de pensamentos dito como pessimistas. Segundo ele, a vida humana é regida pela vontade. E sendo a vontade uma espécie de Deus presente em todos os seres humanos, sem exceção, o qual necessita sobreviver e se vale do desejo sexual para reproduzir, e devido ao desejo de sempre querer mais, essa vontade acaba levando o ser humano ao sofrimento, pois o homem nunca estará satisfeito com nada. O filósofo não só entende essa vontade como uma essência primordial que habita o homem, mas que se estende a todos os seres e que rege o mundo. Essas ideias foram publicadas por Schopenhauer em 1818, e 3 anos depois nascia Dostoiévski. Suponhamos que o homem só faça buscar esse 2 e 2 são 4, atravesse oceanos, sacrifique a vida nessa busca, mas achar, encontrar de verdade, meu Deus, como ele teme, pois sente que assim que encontrar não haverá mais nada a buscar. As frases desse narrador são secas, duras, ele se contradiz várias vezes no início da narrativa, mas depois ele se abre como nunca antes o fez, talvez arrependido, e tenta ser o mais sincero possível, mesmo sabendo que tal coisa é impossível. Nas lembranças de qualquer pessoa, há coisas que ela não revela a todos, apenas aos amigos. Há outras que não revela nem aos amigos, apenas a si mesmo. E ainda assim em segredo. Mas há finalmente aquelas que têm medo de revelar até a si mesma, coisa que toda pessoa honrada acumula bastante. Bom, ouvindo o cast Heróis e Vilões da Rádio Escafandro, eu ouvi uma coisa assim muito interessante que não saiu da minha cabeça. Eu fiquei durante muito tempo pensando e eu consegui fazer um paralelo com essa leitura. E era mais ou menos assim: os heróis são criaturas que nos fascinam porque eles vivem vidas extraordinárias. E nós que vivemos o nosso dia a dia, escola, trabalho, faculdade, casa, marido, filhos, nós precisamos sempre florear a nossa vida, a nossa história, até mesmo pra nós, para que a nossa vida ganhe alguma cor e tenha algum sentido. Ninguém conta a sua história sem floreios. Todos nós que tentamos encontrar na vida um sentido maior e tentamos tornar a vida mais interessante, sempre contamos a nossa história, sempre contamos o que aconteceu conosco de um jeito mais interessante, até para quem tá ouvindo. Inventei umas aventuras e criei uma vida para viver de algum jeito. Mas o homem é tão apaixonado por sistemas e pela dedução abstrata que está prestes a deformar a verdade de propósito, sem ver nem ouvir nada, só para justificar a sua lógica. E por mais que a gente ache esse narrador abominável, em muitos momentos a gente concorda com muitas das coisas que ele fala. Pois eu, por exemplo, não me espantaria nem um pouco se de repente, em meio ao bom senso generalizado do futuro, aparecesse um gentleman com uma fisionomia vil, ou melhor dizendo, retrógrada e ridícula, colocasse as mãos nas ancas e dissesse a todos: pois bem, senhores, vamos acabar com todo esse bom senso de uma vez, com um chute, com o único objetivo de mandar para o diabo todos esses logaritmos e voltar a viver de acordo com a nossa vontade estúpida. Isso ainda não seria nada. Mas o ultrajante é que ele inevitavelmente teria seguidores. Assim é o homem. Ou aquele discurso que a gente já ouviu algumas vezes, né? Anticientificista. Isso te lembra alguma coisa? Poderia ser mais atual? Parece que esse trecho foi escrito ontem, né? A segunda parte do livro nós temos a história em si e a gente vai conhecer então o que atormentava tanto esse narrador e que o faz sentir vergonha e levar ao subsolo das memórias para que ele possa expurgar esse pecado. E essa atitude escrita, né, pode parecer uma coisa bem dramática e exagerada, mas acaba sendo algo que a gente faz constantemente. A gente está sempre se recordando de algo que a gente se arrepende, e às vezes a gente até fica se martirizando com uma coisa que já aconteceu, que passou, mas que a gente se arrepende, que a gente não queria que tivesse acontecido. Se o tempo pudesse voltar, se eu pudesse voltar atrás, não acontece. A diferença é que aqui, cada vez que o narrador tenta amenizar o seu erro, ele retoma a narrativa se martirizando mais ainda, se culpando mais ainda e tentando ser o máximo possível verdadeiro. Como eu disse antes, a gente tende a florear nossas histórias e a gente tende a amenizar também elas. Todo problema tem os dois lados. Quando a gente conta algo que aconteceu e
por exemplo, uma briga, nós nunca vamos, infelizmente, nós nunca vamos nos culpar totalmente daquilo. Às vezes a gente até tenta ser um pouquinho mais racional, mas muitas das vezes, lá no fundo, a gente se acha pessoas melhores porque somos evoluídos e estamos conseguindo sair dessa bolha e enxergar onde que eu tô errando, mas eu não tô errando tanto assim, já que eu estou sendo muito maduro o suficiente para enxergar que eu errei nesse pontinho aqui, ó. Mas fulano, nossa... Gente, isso acontece, né? E esse narrador, quando ele tenta passar desse ponto de martírio pra se exaltar ou mostrar que ele não estava tão errado assim, ele retoma, ele volta atrás e aí por isso que essa sensação de que ele tá se contradizendo em muitos momentos, mas não, ele tá tentando ser o mais verdadeiro possível. Afinal de contas, na nossa cabeça, nos nossos pensamentos, ninguém consegue ler. Bom, pelo menos ainda não, né? E pra ele, ninguém iria ler essa confissão. Ou será que ele já sabia que alguém iria ler e por isso que ele não se nomeou? Bom, gente, a gente poderia ficar aqui horas conversando sobre esse livro, mas realmente, pelo tempo aqui, isso vai ficar um vídeo muito longo. Essa narrativa, ela é curtinha, mas devido a essa carga filosófica, eu não digo pra vocês que vocês conseguem sentar e ler ele rapidinho. Realmente não dá. É um livro que você tem que absorver, que você tem que ler aos poucos, para que você consiga captar todas as ideias que o autor tenta passar aqui a partir dos pensamentos desse narrador não nomeado. De qualquer forma, é uma leitura riquíssima e que vale a pena a releitura 1, 2, 3 vezes. Eu, por exemplo, para fazer a resenha, eu fui lendo algumas partes picadas, uma parte ali, outra parte aqui, e já encontrei novos significados e novas interpretações para várias coisas que eu tinha uma ideia e ressignificou para mim conforme eu fui lendo essas partezinhas do livro. Só leiam. Leiam e depois comentem aqui o que vocês acharam da leitura. Se vocês já leram, comentem aqui o que vocês acharam da resenha, se vocês concordaram com algumas partes, se vocês discordam. É um livro muito, muito interessante mesmo, que vale muito a pena. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha de hoje e a gente se vê no próximo vídeo.